Evangelho de Marcos, capítulo 8, quando faremos a leitura dos versos 31 a 38. Pedir irmãos a ficarmos todos em pé para esta leitura. Marcos 8, de 31 a 38, diz assim, leitura alternada. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então, a multidão e também os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém vier após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que dessa geração é pecador, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Amém. Façamos mais uma oração. Marco pediu ao irmão Márcio para fazer essa oração de primeira iluminação do Espírito Santo. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, querido, pedimos que o Senhor nos abençoe, mais uma vez que recebemos a palavra, que o Senhor Espírito respirando a cada um de nós, também que segue o pastor Márcio, que estará ministrando. O Senhor venha inspirar, o Senhor venha nos ajudar. Espírito, ajuda. Amém. É isso que peço muito do Senhor Jesus. Amém. Ele sabe o que é cada um de nós. Vai cumprir e depois você vai falar. Amém. Meus irmãos, anos atrás, na exposição, no culto de final de ano, culto semelhante a este, desta mesma igreja, perguntei o que nossas vidas têm produzido até agora. Depois de um ano de muita luta, muito trabalho, o que é que nós temos produzido? E citei o conhecido evangelista J. Chapman, que disse: o cristão de verdade não só produz fruto, produz muito fruto. Infelizmente, o que temos visto é crente produzindo frutos, sim, mas para si mesmo. Temos visto muitos frutos produzidos pelos crentes para si mesmos. A perspectiva da nossa exposição nessa noite é perceber que esses frutos produzidos terminam dando no vazio. A exposição de hoje terá o tema Ganhar o Mundo Inteiro, onde responderemos a seguinte pergunta: o que o homem aproveita se ganhar o mundo inteiro?
que o homem aproveita se ganhar o mundo inteiro? Pois bem, no texto lido, Jesus faz uma pergunta retórica. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Conforme o versículo 36. Essa pergunta está dentro de um contexto maior. Jesus inicia o texto predizendo sua morte e ressurreição, sendo censurado por Pedro, versículo 31 e 32. Imagine o que é o pastor está pregando aquilo e ser censurado por um dos irmãos. Isso já aconteceu. Isso vai acontecer várias e várias vezes. Não é bom. Para quem está aqui pregando, não é bom. Agora imagina Jesus. Jesus pregando, ensinando, aí um dos seus discípulos levanta a mão e diz: opa, peraí. Não é bem assim. O texto não diz como foi, mas mais ou menos Pedro tenta dissuadir Jesus da ideia fixa que ele tinha, e ele já vinha pregando sobre morrer, ou melhor, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Não vamos deixar que isso aconteça. Jesus então o repreendeu duramente. E essa repreensão, além de ser dura, foi vergonhosa. Porque Jesus disse assim: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Imagine, um discípulo de Jesus, já reconhecido, ouvir de Jesus: arreda Satanás. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele, de alguma forma, se deixa levar ou é influenciado por Satanás. A partir daí, Jesus passou a ensinar sobre a necessidade que o crente tem de negar a si mesmo e segui-lo, conforme os versículos 33 e 34. Foi então que Jesus fez sua pergunta retórica e discorreu sobre ela. A pergunta a ser respondida, como já citado, é: o que o homem aproveita se ganhar o mundo inteiro? O homem aproveita a separação eterna de Deus. É isso que o homem aproveita. Veja, versículo 36. O Senhor Jesus diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Bom, talvez você me diga assim: mas isso não acontece sempre. Dentro da perspectiva de ganhar o mundo, se esforçar durante o ano inteiro para ficar rico, poderoso, tal, o Senhor Jesus diz: só há dois caminhos. Ou ganha, o primeiro caminho, ganha-se o mundo inteiro e perde a alma, ou perde a vida para o mundo e ganha a vida do ponto de vista espiritual. Está aí no contexto, né? Não está nada fora do contexto. Imagine como seria aterrador para muitas pessoas ver as suas próprias vidas assim como Deus as vê. Imagine se nós olhássemos para as nossas próprias vidas como Deus a vê.
Seria aterrador porque Deus considera o coração do homem. Enquanto o homem considera as coisas à sua volta e, portanto, o que é exterior. Deus vê o coração, Deus vê o intento do coração, Deus vê quais são as motivações que nós temos para dar frutos do ponto de vista do mundo. Ganhar muito dinheiro, enriquecer, tal, ser poderoso. Ele vê o que está aqui no coração, quais são as motivações. E nós só enxergamos o exterior. Mas se nós enxergássemos o coração como Deus enxerga, nós teríamos até dificuldade em relação a nós mesmos. Nós diríamos assim para nós mesmos: rapaz, muda aí o pensamento. A Bíblia nos ensina que o homem só pode estar reconciliado com Deus por meio de Cristo, ou estar separado de Deus por sua indiferença a Ele e apego aos bens materiais. Só há duas possibilidades: ou estar reconciliado com Deus, morrendo para o mundo, esquecendo das coisas do mundo, ou apegado às coisas deste mundo, aos bens deste mundo, aos poderes que este mundo nos oferece. Nesse sentido, se o homem ganhar o mundo inteiro, mas estiver longe do Senhor, o que ele simplesmente aproveitará é a separação eterna de Deus. Antes de ganharmos o mundo inteiro, devemos considerar a plena reconciliação com Deus. É o que Jesus faz aqui. No versículo de número 33, Jesus, preocupado com Pedro, diz: arreda Satanás. Jesus está preocupado em reconciliar Pedro com Deus. Antes, repito, de ganharmos o mundo inteiro, devemos considerar a plena reconciliação com Deus. E o homem reconciliado com Deus é como Adão no paraíso, que, não tendo nada, o que é que Adão tinha no paraíso? Livre-arbítrio, mas perdeu. E tudo fora criado por Deus, fora dado a ele por Deus. Ele não construiu nada. O que tinha, ele perdeu. Mas ainda assim, reconciliado com Deus, tinha tudo, tinha o mundo inteiro. Por causa do amor e da misericórdia de Deus para com ele. No dia que ele pecou, o Senhor veio até ele e disse: não te preocupa, Adão. Vou enviar o Salvador. Reconciliou. Deus reconciliou ele com Deus. Reconciliou Adão com Deus. Como é que isso se deu? Deu por meio de uma coisa chamada fé. Ele creu. E viveu a sua vida, 930 anos, olhando para o futuro. O meu Salvador vem. O meu Salvador vem. Então, o homem reconciliado com Deus é como Adão, que não tendo nada, mas por causa do exclusivo amor de Deus, era dono de tudo. Adão era dono de tudo. João expressou isso, citando as palavras de Jesus, quando se mostrou na visão do Apocalipse ao próprio João. O Senhor Jesus disse a João: o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho.
Apocalipse 21, verso 7. Quem está reconciliado com Deus herda tudo. Novo céu, nova terra. O Senhor Jesus disse: vou preparar lugar para vocês. Quando estiver preparado, eu volto para buscar vocês. Quem está reconciliado com Deus tem tudo. Tem muito mais do que o que procura nesta terra, nesta vida. Tem muito mais do que conseguiria durante um ano inteiro de trabalho. Tem a salvação. O homem que perde a alma, perde também seu mundo. E, portanto, é um rebelde no jardim de Deus. Aí você vai olhar muita gente que durante o ano fez, produziu, frutos e frutos e frutos, sempre para si. Conquistou. Mas ele é um rebelde diante de Deus, não acredita em Deus, não desenvolve uma atividade para Deus, não devota a sua vida a Deus, é um rebelde no jardim de Deus. Deus tem dado tudo, mas ele não reconhece Deus como Deus. Não queiramos ganhar o mundo inteiro, porque perderemos a alma. Veja se não é, versículo 36 novamente, 36 novamente, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quem ganha o mundo inteiro está propenso a perder a alma, porque vai colocar o coração em tudo aquilo que ganhou no mundo inteiro. O Senhor Jesus diz: não ajunte tesouro na terra, e sim no céu. Vimos recentemente. Porque na terra o ladrão rouba, a ferrugem corrói, enfim. Ajunte no céu, porque onde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Não queiramos ganhar o mundo inteiro, porque perderemos a alma. Certamente até os cristãos às vezes se afastam de Deus. Somos muito vagarosos em aprender que tudo quanto conquistamos, a parte de Deus, a parte de Cristo, isto é, longe de Deus, longe de Cristo, tudo que nós conquistamos longe de Cristo será destruído. A casa, os bens, o poder, tudo vai ficar. Você já viu alguém levar? Quando morre, o que leva? Os bens todos, leva? A casa dos sonhos, leva? Tudo vai ser destruído. O escritor incrédulo Hemingway, no seu livro O Velho e o Mar, conta a história do velho pescador Jamie, que avança mais adentro, mais do que os seus colegas, porque não pescou nada em 84 dias. Avançou um pouco mais, foi um pouco mais longe. Depois de muita luta contra os elementos da natureza, apanha, afinal, um enorme peixe que amarra ao bote. Ele não cabia dentro do bote. Então amarra ao bote pelo lado de fora. Quando, porém, o velho pescador chega ao porto, descobre que um tubarão devorou o seu peixe, ficando apenas o esqueleto do peixe. Imagine o que é isso. 84 dias no mar, sem pegar nada, sem pegar um peixe sequer. Avança um pouco mais, pega um grande peixe, mas não cabe dentro do bote.
estou feito. Vou pagar as minhas contas. 3 meses sem ir em casa, a mulher já fez compra, a mulher já, enfim. Bom, e ainda vai sobrar uma laminha para viver pelo menos um mês ou 2. Quando chega no porto, só tem esqueleto. Assim é a vida. Quando ganhamos o mundo inteiro à parte de Cristo, quando ganhamos o mundo inteiro longe de Cristo, é assim. Nadamos, nadamos, nadamos e morremos na praia. Lutamos e trabalhamos, procuramos segurar nossos objetivos, cremos havê-lo conseguido, mas ele escapa de novo por entre nossas mãos, por entre os dedos de nossa mão. Sumiu-se rapidamente, mais do que a luz no céu, mais que alguma luz no céu. Quando nós lutamos para produzir frutos, e esses frutos são para nós mesmos, e portanto, a parte de Deus, longe de Deus, é como água que escorre por entre os dedos e você não consegue segurar. Como poeira que o vento leva. É como palha, diz o salmista no Salmo 1, que o vento dispersa. Contudo, aqueles que creem em Deus não serão envergonhados. Aqueles que creem em Deus trabalham junto a Deus, que buscam forças em Deus, que constroem a sua vida alicerçada, conforme a parábola do Senhor Jesus, na rocha, que é Deus, não fica envergonhado, não perde. Deus cuida, Deus cerca, Deus ajuda, Deus cerca seus fiéis mordomos com seu constante cuidado, como foi com Pedro aqui, quando Jesus diz: arreda Satanás, sai dele. Quando nós construímos a nossa vida junto com Deus, e Satanás tenta nos destruir, tenta devorar como um tubarão, tenta aniquilar as nossas forças, tenta nos subjugar, o Senhor Jesus diz: arreda Satanás. Mesmo que não ganhemos o mundo inteiro, em Cristo temos o mundo inteiro, porque Deus está conosco. Amém. Mesmo que não ganhemos o mundo inteiro, 2026 está aí, falta 15 horas, 2 horas talvez. Mesmo que não ganhemos o mundo inteiro, nós temos o mundo inteiro. Nós somos como Adão, que não tinha nada e o que tinha perdeu, mas no paraíso ele tinha o mundo. Porque Deus estava com ele. Porque Deus está conosco. Cristo sintetizou isto quando disse: mas buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, verso 33. Tudo isso que vocês procuram construir, produzir, e os frutos que vocês buscam durante o ano inteiro, Deus naturalmente aumenta, dar a vocês, desde que vocês procurem em primeiro lugar o reino dele e a sua justiça. O problema é que muitas vezes nos falta fé, porque nós achamos que nós é que fazemos acontecer, nós achamos que nós é que temos força, nós achamos que nós é que temos a capacidade, quando na verdade nós não temos capacidade nenhuma.
De modo que o que um homem aproveita se ganhar o mundo inteiro é a separação eterna de Deus. E aí nós tiramos 3 lições do texto. A primeira lição, que não devemos entrar no novo ano querendo ganhar o mundo inteiro à parte de Cristo. Aprendemos que não devemos entrar no novo ano 2026 querendo ganhar o mundo inteiro sem Cristo estar conosco. Sem Cristo estar do nosso lado. Podemos até ganhar o mundo inteiro. Mas se Cristo não estiver conosco, nós perderemos tudo. E corre até o risco. Eu espero ser entendido no que eu vou dizer. De perder a vida. Se nós colocarmos o nosso coração em tudo aquilo que adquirimos, corremos o risco de perder a vida. Não perdemos a vida se Cristo for o primário, se tiver a primazia, for o primeiro em tudo na nossa vida. Se tudo que a gente fizer for voltado para Ele, Ele vai nos guardar, Ele vai nos conduzir. Ele vai dizer: arreda Satanás na hora necessária. Segundo, aprendemos que neste novo ano devemos buscar constantemente a reconciliação com Deus, pois ela é mais importante que qualquer bem ou riqueza que este mundo possa proporcionar. Este ano de 2025 está encerrando. Eu não sei o que você passou. Não sei. Não sei os pecados que você cometeu. Não sei. Não sei as dificuldades. Nada. Eu não sei nada da sua vida. Mas eu sei que você pecou como eu pequei. E nós precisamos nos reconciliar com Deus. Como foi com Adão? Adão não tinha nada e de repente tem tudo. É criado pelo Criador, o Deus Todo-Poderoso. É criado e perde deliberadamente tudo. Mas uma vez reconciliado com Deus, volta a ter tudo. Esperança, serei salvo, irei para o céu, irei à presença de Deus. Devemos buscar constantemente a reconciliação com Deus. E agora, no finalzinho de culto, você tem a oportunidade de baixar a cabeça e dizer: Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Quero entrar um ano novo contigo. Muito mais do que com o marido, a mulher, os filhos, os amigos, os parentes. Muito mais do que subir o morro com Jesus e estar ali com muita gente, é Cristo. Devemos entrar um ano novo com Cristo, reconciliados com Ele. Terceiro, aprendemos que devemos lutar para ganhar Cristo. Isto é, ter Cristo do nosso lado. Pois Ele cuidará de nós durante todo o ano. E ainda se lembrará constantemente de nós diante de seu Pai, o Deus eterno, dizendo: Deus, meu Pai eterno, abençoa meu irmão, abençoa minha irmã. Lutemos para ganhar Cristo. Lutemos para fazer Cristo conhecido de outros. Lutemos para ganhar o mundo inteiro, no sentido de almas, e não de bens materiais. Almas não perecem, almas o ladrão não rouba, almas a ferrugem não corrói. Almas vão para o céu, e os bens materiais vão ao oposto disso. Que Deus continue lhe abençoando em 2000, esse restante de 2025, mas sobretudo lhe abençoando em 2026. Você cresça, dê fruto, mas fruto espiritual. Muito mais do que
E aqui eu tenho o menor medo de dizer o que eu vou dizer. Muito melhor você aparecer com bens materiais do que com bens. Deixa eu corrigir. Muito melhor você aparecer com bens espirituais do que com bens materiais. Alguns vão dizer exatamente o contrário. Venha para a minha igreja e aqui aprenda a crescer, a produzir, tá? Aquela coisa toda que vocês já sabem. Eu penso diferente. Melhor vocês chegarem aqui com os bens espirituais, porque eles são eternos. Vocês vão carregá-los para a vida inteira, a vida eterna. Desfrutarão da presença de Deus, gozando dos bens que vocês depositaram lá no céu. Dito isso, tenhamos todos um feliz Natal. Um feliz ano. Que esse ano está se aproximando. Seja maravilhoso na sua vida. Oremos. Senhor, damos-te graças porque tens acrescentado inúmeras riquezas à nossa salvação. Faze de nós servos fiéis em tua causa. Que nossas vidas te honrem e glorifiquem o teu nome. E que os frutos que venhamos a dar sejam para o teu serviço. Usa-nos, Senhor, gasta-nos, Senhor, no teu serviço. Pois isso sim é ganhar. Ser gasto na tua obra é ganhar. Ser gasto na tua obra é, de fato, possuir a maior riqueza. Nos abençoa nesse sentido, Deus. Dê aos meus irmãos um final de ano abençoado, sobretudo o início do ano vindouro ainda mais abençoado. Oramos, portanto, no nome do teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Nós cantaremos o hino 373 e, na sequência, impetraremos a bênção apostólica. Só que, por ano, nós só cantamos esse hino uma vez. Aí eu vou propor a delita para a gente cantar 2 vezes. Pelo menos 2 vezes. 373. Outra aurora vai-se embora, mais uma de outro vem. Não tenhamos consigamos caminhar em todo bem. Ano fino nunca mais veremos, ano novo hoje recebemos. Tremendo, belo, bom de Deus.
Amém. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do eterno Deus e nosso Pai, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meus irmãos?